Hoje o programa Saúde e Fé fala sobre tendinite, que é uma alteração da estrutura do tendão causada pelo uso repetitivo ou exagerado. Ela pode afetar qualquer tendão do corpo, caracterizada por um sintoma muito comum como a dor localizada, que piora com o aumento de carga. Quando a tendinite aparece, a dor pode ser sentida logo no início de uma atividade. Com o movimento, a dor desaparece, mas assim que o corpo esfria, ela volta. Se você se identificou com essas informações, precisa prestar atenção no programa de hoje, porque eu recebo ele que é médico ortopedista, o Dr. Daniel Hidalgo, para conversar com a gente sobre o assunto de hoje, tendinite. Dr. Daniel, bem-vindo, bom dia! Bom dia, Frei. Né? Que Deus abençoe. Né? Muito obrigado pela visita, doutor. Obrigado a vocês pelo convite. É muito bom. Tendinite, tem muita gente que sofre disso? Tem bastante gente que sofre de tendinite, viu, Frei? Tendinite tem a ver com tendão. O tendão fica onde? Entre o osso? Isso, o tendão, na verdade, é a estrutura que conecta o músculo ao osso. Ele conecta, ele junta, doutor? Ele junta. Para a articulação realizar o movimento, precisa do quê? Precisa da contração muscular, né? Consequentemente, o tendão que une o músculo no osso puxa o osso para que a articulação realize o movimento. Então, o tendão é uma estrutura fundamental para a realização de qualquer movimento articular. E uma das coisas que é a dor, gente. Doutor, vamos sentar, por favor, né? Então, bom, IT a gente já aprendeu aqui com o doutor Hidalgo, o doutor Daniel, mais conhecido como doutor Daniel Hidalgo, doutor Hidalgo, doutor Daniel, tanto faz. IT a gente sabe que é inflamação, então inflamação. Surge uma inflamação nesses tendões, doutor. Exatamente, o tendão, por ser uma estrutura que constantemente sofre um processo de tração, justamente para realizar o movimento, como eu expliquei há pouco, ele pode ter uma inflamação. Essas trações de forma repetitiva provocam como se fossem microtraumas na estrutura propriamente dita do tendão. Isso pode gerar, claro, nas pessoas que fazem movimentos repetitivos ou movimentos com intensidade grande, por exemplo, atletas, né, podem sim sofrer um processo de inflamação estrutural. Os tendões estão espalhados no corpo inteiro? Sem dúvida. Qualquer articulação, qualquer músculo tem um tendão que o conecta no osso. Então, tanto que as tendinites, né, elas podem acontecer em diversas regiões do corpo, né? Tendinite é uma inflamação muito frequente, por exemplo, no punho, nos joelhos, nos tornozelos. Aquela pessoa, quantas pessoas trabalham em escritório? Ficam lá o tempo todo, doutor, ao mesmo movimento, digitando. E esse é o famoso movimento repetitivo? Isso, que causam as lesões por esforços repetitivos, né? A famosa LER. Realmente, por exemplo, quem digita muito, né, tem uma sobrecarga muito grande nos tendões do punho, né? Tanto nesses tendões aqui na parte mais da frente aqui do punho, né, que faz o movimento de fechar a mão, de fazer a flexão do punho, quanto os tendões que fazem o movimento contrário, né? Então essas duas estruturas realmente podem inflamar e a pessoa tem a tendinite do punho, que é uma coisa muito limitante, principalmente para quem trabalha com digitação. Agora, essa limitação, doutor, faz que, por exemplo, eu fico imaginando assim um cirurgião ou um doutor que vai ter que fazer e se de repente tem essa tendinite, compromete também a precisão, alguma coisa assim? Com certeza. Toda vez que você sente dor para fazer determinado movimento, aquele movimento fica comprometido. Você não realiza o movimento de maneira natural, né? Além quem toca piano, que precisa de movimento fino, cirurgiões, também necessitam disso, até atletas que de alto rendimento, professores que escrevem muito em lousa, atletas de alto rendimento, porque qualquer dorzinha pode atrapalhar o desempenho. Então a inflamação que causa dor realmente compromete. Essa dor, de repente a pessoa se acha forte, se dá uma de forte e vai resistindo e insiste. Por exemplo, se eu sou um digitador, mas assim, o mercado de trabalho é tão reduzido, tem tanta gente desempregada, então ela aguenta isso por medo e vai piorando cada vez mais. Doutor. Vai piorando. Se a gente consegue tratar a tendinite de forma precoce, o tratamento fica mais fácil, né?
A gente sabe que a inflamação começa num ponto, mas depois ela acaba atingindo todo o comprimento do tendão. Isso gera uma dificuldade maior no tratamento, né? E hoje a gente percebe isso que o senhor falou mesmo, pela até condição do país, né? As pessoas têm um receio de perder emprego e tal, e acabam prorrogando a procura, né, do médico inicialmente e posteriormente o início do tratamento. Isso muitas vezes gera até um tratamento mais prolongado, né, para conseguir uma resolução do quadro. Isso, o doutor, ele não só compromete os movimentos, enfim, pode atrofiar, digamos, aquele músculo, aquela região, pode de repente travar de vez, doutor? Sim, tem algumas complicações relacionadas aos processos inflamatórios nos tendões, principalmente quando o processo inflamatório ele é crônico, ou seja, de longa duração. A gente sabe que, por exemplo, a tendinite aqui do tornozelo, do tendão de Aquiles aqui, de forma crônica, causa um processo degenerativo no tendão, né? Isso, além de realmente diminuir a quantidade de fibra muscular ao redor da articulação, esse processo degenerativo no tendão, ele pode provocar, sim, uma ruptura do tendão, né? Uma ruptura não é sempre que isso acontece, mas a gente sabe que essa degeneração faz com que a pessoa tenha uma chance maior de romper o tendão quando comparada com a população que não tem a tendinite, o processo inflamatório. Aí, doutor, assim, primeiro a gente já vai falar de tratamento, enfim, mas de repente a pessoa tem aquela dor lancinante, enfim, colocar um gelo ajuda ou uma compressa quente naquele momento? O gelo é importante principalmente nos quadros agudos, né? Por exemplo, um trabalhador de telemarketing que digita muito no final do dia de trabalho, tem uma dor intensa na articulação, o gelo ajuda sim, né? O gelo ele causa uma diminuição do calibre do vaso sanguíneo e, consequentemente, uma melhora do processo inflamatório. Então, ele é interessante. Nos casos mais crônicos, né, que é aquela dor não tão intensa, mas que é uma dor meio constante, geralmente a gente recomenda o calor, tá? Porque o calor ele faz o oposto, ele vasodilata, ele causa um aumento do calibre do vaso sanguíneo, consequentemente um relaxamento da musculatura e uma melhora do fluxo sanguíneo. O fato de uma pessoa ter uma dor localizada, que pode ser em qualquer parte do corpo, um joelho, um cotovelo, um braço, um punho, o simples fato de tocar ali, quando a pessoa vai tocar, vai se esbarrar em alguém ou vai cumprimentar alguém, já causa dor, doutor? Dependendo da intensidade do processo inflamatório, sim, né? Se o processo inflamatório é muito elevado, a intensidade, realmente o toque incomoda. Muitas vezes a gente percebe um processo inflamatório, um inchaço no local, edema, né? E tem algumas manobras também que a gente, como médico, utiliza para avaliar os tendões, que a gente provoca a dor, né, no caso. E geralmente isso é causado quando o tendão ele estica. A gente faz um movimento oposto ao que o tendão realiza. Entendi. Agora, ele incha também, doutor? Sim, por exemplo, o punho pode inchar, o joelho pode inchar? Pode sim. O punho, por exemplo, tem uma característica interessante, que os tendões aqui eles passam em túneis fechados, né? Então, toda vez que existe um processo inflamatório no tendão, o tendão incha, né? E como ele passa num ambiente mais fechado aqui na parte dorsal do punho, realmente a dor é mais intensa ainda, porque o atrito entre o tendão e esse túnel aumenta, né, por conta do inchaço. Pode se confundir também com essa dor localizada na articulação? Pode se confundir com outro tipo de diagnóstico, outro tipo de doença, doutor? Sim, por se tratar uma dor, né, da região da articulação, a gente tem que excluir outros diagnósticos também, né? É muito frequente, por exemplo, em paciente um pouco mais idoso, artrose, né, relacionada à dor na articulação, que tem que ser excluída. Muitas vezes o paciente tem uma combinação de problemas articulares, né? Tendinite, junto com artrose, junto com bursite, né? Entendi. Então, são diagnósticos realmente que podem caminhar juntos e devem ser realizados. O senhor trouxe algumas fotos, vamos mostrar umas fotos assim para quem está em lá. casa, assim, até mesmo para ilustrar melhor, assim, com as imagens nos ajudam a entender. Sim. Opa, esse coitado aqui ou essa coitada está reclamando do joelho. Aqui é uma imagem só para a gente saber mais ou menos a localização, né? A tendinite do joelho, né, que no caso está sendo mostrado aqui a tendinite patelar. Essa aqui, né? Essa imagem mais vermelha aqui, né, mais avermelhada. É muito frequente, né? Muito frequente, principalmente quem trabalha muito tempo sentado com os joelhos dobrados, quem sobe e desce muito escada, quem realiza atividade de salto ou agachamento, então é bastante frequente. Carrega muito peso. Carrega muito peso também. Nesse caso, doutor, assim, associando isso tudo aqui, já que o senhor falou de joelho, né, outro dia a gente falou aqui no programa sobre obesidade.
Isso também atrapalha É, a obesidade, sem porque é uma dúvida. carga maior? A obesidade, com certeza, aumenta a carga na articulação e, na verdade, a tendinite, a própria artrose, né, tem bastante relação com a obesidade. Os pacientes obesos acabam, por conta da sobrecarga, tendo mais processos inflamatórios, né, porque é uma coisa mecânica, né, a gente está mais pesado, obviamente, a carga não só nas articulações, nos tendões, nas bursas que provocam bursite, também é maior por conta da obesidade. Pode até um perigo de romper algum ligamento por causa de uma tendinite? Sim, sem dúvida. A tendinite, como eu mencionei, ela gera a tendinite crônica, no caso, ela gera um processo degenerativo do tendão. Entendi. Então, essa degeneração propicia, alguns tendões do corpo, isso não acontece em todos, né, porque a degeneração ela é mais presente, mais evidente em determinados tendões, mas ela pode sim, a tendinite crônica, ser um fator de risco para uma ruptura tendínea. De mais uma foto, diretor? Aqui a gente selecionou essa foto justamente para mostrar, primeiro de tudo, o que é o tendão, né, como a gente mencionou no início do programa, que é realmente o que conecta o músculo, né, ao osso. Então você vê que tem alguns tendões que são bem longos, Então, né? isso aqui é o tendão, né? Isso aqui é o tendão. Tudo isso é o tendão, exatamente. Aqui a gente observa os tendões fibulares, né, que são aqueles tendões que ficam mais na parte externa do tornozelo, e aqui é o tendão de Aquiles, né, que fica na região bem posterior. E essa área aqui um pouco mais avermelhada simboliza a tendinite, o processo inflamatório do tendão. Eu poderia definir, doutor, me corrija se eu estiver errado, assim, que o tendão é a extremidade do músculo, porque são coisas separadas? Não, sim, na verdade é meio que uma coisa contínua, né? O final do músculo, o início do tendão, né? E aqui também o final do tendão, onde ele se conecta no osso, né? Inclusive essa região específica aqui de conexão do tendão no osso, a gente chama de êntese, que é um nome próprio para isso. O senhor falou de movimentos repetitivos, enfim, mas o fato de estarmos de pé, né? Sempre a gente está em movimento, mexendo, etc. Mas pessoas que sentem uma dor nessa fáscia plantar, digamos assim, né? Isso. Doutor, também pode ser do tendão? A face especificamente não é a mesma estrutura do que o tendão. Né? A face é uma outra estrutura. Aqui, por exemplo, a gente observa a face plantar, como o senhor disse, e a face ela recobre o músculo, é uma membrana que recobre o músculo. E realmente a inflamação aqui, inclusive a inflamação do tendão de Aquiles tem uma relação grande também com fascite ou fasciopatia, que é a inflamação da face plantar. O fato de o tendão chegar até aqui embaixo, eu caminho, ou seja, se ele está inflamado, se ele tem uma tendinite aqui, no caminhar vai doer também, né? Porque eu estou comprimindo. Sim, sem dúvida. Incomoda bastante, dependendo do tipo de calçado que é utilizado também. Tem calçados que acabam sobrecarregando ainda mais determinados tendões, né? Então, o simples fato de caminhar incomoda bastante. Algumas tendinites são bastante percebidas quando o paciente acorda, né? Acorda, vai dar aquela primeira pisada no chão, incomoda bastante. Tendinite do Aquiles, né, aqui atrás. Okay. A própria fascite plantar, que não é uma tendinite, mas se comporta muito parecida. É no mesmo membro, na verdade. Sim. Mais uma foto, vamos lá? Só para a gente... Aí são as lesões. Né? Aqui a gente selecionou também essa, justamente para falar daquele processo inflamatório crônico que pode predispor à ruptura do tendão, né? Então, na imagem mais à esquerda, a gente pode observar o tendão de Aquiles ou o tendão calcâneo, mesma coisa, né? Normal. Aqui está normal. Aqui está normal. Aqui ele é inflamado, geralmente ele inflama um pouquinho mais acima do que a inserção dele no osso. E aqui embaixo já o processo de ruptura do tendão. Ele pode arrebentar aqui. Ele arrebenta mesmo. O tendão de Aquiles, principalmente, ele é um tendão bastante volumoso. Ele arrebenta porque está muito enrijecido ou porque o processo de inflamação já está muito evoluído? No caso do tendão de Aquiles, existe uma área aqui nessa região, um pouco mais acima da inserção dele no osso, que ele tem menos vascularização. Isso, associado a uma tendinite crônica, que provoca ainda mais degeneração, gera uma zona aqui de fraqueza no tendão. E aí, é essa zona que rompe, né? Geralmente rompe quando a gente vai fazer algum movimento um pouco mais brusco, tipo vai dar um arranque durante uma prática esportiva, por exemplo, daí ele pode romper. Entendi. Agora, e nesse quadro aqui, uma obesidade também prejudica mais e mais. Sem dúvida, sem dúvida. Os pacientes obesos, pela sobrecarga, têm mais tendinite. Quando você vai examinar o joelho de um paciente obeso, a gente palpa ali os pontos, né, que a tendinite acontece com mais frequência, a gente geralmente observa que eles estão bastante inflamados.
Jogar, o senhor falou atletas, assim, por exemplo, eu estou pensando num jogador de vôlei, por exemplo. Assim, tem muita gente que gosta de jogar vôlei no final de semana, etc. etc. Ou seja, o fato de dar aquele movimento, isso também pode prejudicar? Pode gerar movimento repetitivo de impacto. Os jogadores de vôlei, não só vôlei, né? Vôlei, handball, Natação. basquete, natação, aí a gente foca um pouco mais na questão do ombro, né? Entendi. Que também, o ombro é interessante, tem a questão dos atletas, né? Realmente existem várias tendinites relacionadas ao ombro e também pacientes idosos, né? Os pacientes idosos acabam tendo um processo degenerativo aqui nos tendões de alguns músculos que se inserem aqui na região do ombro, que a gente chama de manguito rotador. São os músculos que fazem principalmente a rotação externa do braço e a elevação. E nos pacientes idosos, essa degeneração crônica também pode causar uma ruptura do tendão. E aí não é uma ruptura traumática, né? É uma ruptura degenerativa, justamente por conta do desgaste. Doutor Daniel Hidalgo, entra na nossa salinha aqui do Saúde e Fé, doutor. Assim, é tão gostoso ver as pessoas aí. Pois é. Estão assistindo a gente, doutor. Sem estão dúvida. vendo os bastidores. Muito aí. legal. Né? São as primeiras pessoas a receberem informações aí. Sim. Que maravilha, viu? Muito legal. Doutor, então a gente já viu o que é a extensão do músculo, é o tendão, isso pode ficar inflamado. A gente viu várias fotos assim. Como é que é feito já o diagnóstico? A pessoa chega lá reclamando de dor no seu consultório, como é que é? Isso, na maioria das vezes tem a questão da dor, né? Pode ser até uma dor importante, né? Limitante, e o diagnóstico é feito principalmente com uma boa conversa do médico com o paciente e um exame físico minucioso para identificar o exato local da dor, né? E aí sim a gente suspeitar da tendinite. Existem alguns exames que a gente pode fazer também, né, que colaboram, ajudam na questão do diagnóstico, né? Por exemplo, ultrassonografia ou, em casos mais específicos, uma ressonância magnética. Tá? Mas, de forma geral, o diagnóstico ele é clínico. Ele é baseado na conversa e no exame físico do paciente. Nós vimos agora, se o diretor puder colocar uma foto, aquela anterior do tendão, a pergunta que eu vou fazer, ou seja, existe, por exemplo, eu sinto que eu sinto que eu tenho uma dor lá no tendão, no calcanhar, enfim, existe como fazer um bloqueio? Por exemplo, eu posso colocar uma injeçãozinha aqui, doutor, um analgésico aqui para essa dor diminuir? Sim, essa é uma opção de tratamento, não é a opção definitiva, de escolha imediata, né? Não é a primeira opção de tratamento, né? Mas ela é uma opção, né? Na maioria das vezes, a gente inicia o tratamento se for um quadro muito agudo, vamos supor que é uma dor que tem 1, 2 dias de duração, às vezes a gente entra com medicação e muitas vezes imobiliza a articulação, né, para que o processo inflamatório melhore mais rápido. Mas se for um processo mais crônico, a gente lança a mão de fisioterapia, né, medica para aliviar o incômodo, aí o paciente faz algumas sessões de fisioterapia, que aí sim é o tratamento padrão ouro. Se não melhorar com a fisioterapia, a questão da infiltração é uma opção. Geralmente a gente usa os corticoides, né, para fazer uma infiltração e também esse processo colabora bastante com a melhora da dor. Mas eu moro longe do doutor Daniel, está difícil o horário, etc, etc. Então eu estou sentindo aquela dor, mas eu moro perto de uma farmácia, né? Então eu vou lá, já sei que tem os flex da vida, né, que tiram algumas dores, etc. Então eu vou lá, me empantufo disso, doutor, ou seja, alivia, não alivia? Olha, as medicações analgésicas, como a dipirona, o paracetamol, ou até os anti-inflamatórios não hormonais, né, como o diclofenaco, a nimesulida, sim, eles ajudam. A gente não recomenda, né, o uso de medicações... Automedicação, né? Exatamente, sem uma indicação médica, né? Mesmo porque, por exemplo, os anti-inflamatórios, que são muito utilizados para esse tipo de dor, provocam alguns efeitos colaterais, né? Então, tem pacientes que não devem tomar, então a indicação médica é importante. É uma doença, digamos assim, um problema de gente grande ou crianças podem ter, adolescentes podem ter? Não é exclusivo de adultos, né? A gente, ainda mais, né, nos tempos atuais, que as crianças começam a praticar atividade física cada vez mais cedo. Exato. Então é uma coisa que a gente vem notando, né? O surgimento não só de tendinites, mas de lesões ligamentares, de lesões musculoesqueléticas cada vez mais precoce. Uma outra coisa que influencia bastante também é na qualidade dos calçados, principalmente em quem, por exemplo, joga futebol, né? Se a gente compara o tipo de chuteira, de calçado que é utilizado hoje com o que era utilizado há 30, 40 anos atrás, a gente vê que tem uma diferença bem grande. Agora, doutor, o senhor citou a questão das crianças, adolescentes, de repente sofrem com quadro de tendinites. Elas estão, digamos assim, condenadas
para o resto da vida a ter esse tipo de lesão? Não é uma lesão que não tem que não pode ser curada, né? Ela pode, mesmo porque a tendinite também tem uma outra coisa que ela tem associação, que é desequilíbrio muscular, né? Então, se, por exemplo, um adolescente ou até mesmo um adulto tem um desequilíbrio, uma fraqueza muscular, quando ela tem uma compensação dessa musculatura, faz um reequilíbrio, por isso que a fisioterapia é tão importante, ela pode diminuir a sobrecarga no tendão e aí sim ter uma melhora do quadro. O doutor Daniel, o fato de a pessoa que é sedentária ou a pessoa, de repente, assim, que já chega com uma certa idade avançada, é comum, é normal essa perda da massa muscular. Perdendo a massa muscular, ficando um músculo mais flácido, tende a aumentar a possibilidade de tendinites? Sim. É uma das coisas relacionadas, né? Realmente, conforme a idade avança, existe uma perda de fibra muscular e a fraqueza muscular acaba sobrecarregando a questão do tendão. Isso pode gerar o processo inflamatório crônico e, além disso, tem a degeneração do tendão propriamente dita. Como eu citei no bloco anterior, a questão do ombro de pacientes idosos, né? Às vezes a gente nota um atrito maior nos pacientes idosos com alguma proeminência óssea ali do ombro, isso gera o processo de desgaste e pode predispor a tendinite e a ruptura do tendão. Uma das formas de tratamento pode ser a natação, uma hidroginástica, a hidroterapia, doutor? O exercício físico ele é muitas vezes indicado. Às vezes não na fase aguda, não na fase de dor, porque quando o paciente está com uma dor muito intensa, ele não consegue realizar o movimento, né, de forma adequada. Então, num caso de dor aguda, a gente geralmente encaminha o paciente para um tratamento fisioterápico e aí a gente faz até o que a gente chama de transição, né? Ele começa com a fisioterapia, quando está melhor da dor, tal, diminui até o nível de fisioterapia e passa a praticar alguma atividade física. Entendi. E aí depois ele mantém o fortalecimento só com atividade esportiva. Nós também temos perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp, doutora Assi. O João Ribeiro, que é de São Paulo, capital. Bom dia, João. Muito obrigado por estar conosco, participando aqui do Saúde e Fé, viu? Tomei anti-inflamatório para minha tendinite e ainda tenho dor. Isso já faz 6 meses. O que devo fazer, nosso amigo João Ribeiro, doutor? Bom dia, João. O anti-inflamatório ele é utilizado na fase mais inicial, na fase mais aguda da dor, né? Se ele já está 6 meses com dor, né, o anti-inflamatório não está sendo Já virou crônico? Já virou crônico. O anti-inflamatório não está sendo suficiente. Não é recomendado que tome anti-inflamatório por um período prolongado por conta dos efeitos colaterais. Então, nessa situação, com certeza ele precisa partir para um tratamento com um ortopedista, que na maioria dos casos a gente encaminha para a fisioterapia. O nosso amigo Roberto Alencar, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, Roberto. Muito obrigado também por estar conosco. Como tratar tendinite quem tem gastrite? Mais uma inflamação aí. Qual anti-inflamatório não ataca o estômago? Aí pergunta. Muito mais que dar a receita, doutor? Primeiro, bom dia para o Roberto, né? Na verdade, a gastrite pode até ser um efeito colateral do uso de anti-inflamatórios, né? O anti-inflamatório, tanto os anti-inflamatórios não hormonais, como os que eu mencionei anteriormente, a nimesulida, o diclofenaco, como anti-inflamatórios baseados em corticoides, né, como a prednisona, todos eles atacam o estômago. Não tem nenhum anti-inflamatório que não ataca o estômago. Tem alguns um pouco mais modernos que a gente fala que eles são mais específicos e atacam menos o estômago, mas todos os anti-inflamatórios atacam o estômago. Se ele tem gastrite, eu acho que também é mais um caso que ele precisa de um auxílio médico, porque ele não vai poder usar o anti-inflamatório, ele vai ter que partir para as outras etapas de tratamento. A nossa amiga Lorena Oliveira, Lorena não disse de onde, mas mesmo assim, Lorena, bom dia para você, é um prazer estar com você, muito obrigado pelo carinho, viu? Uma grávida pode usar alguma medicação para a tendinite? Pergunta a nossa amiga Lorena. Doutor. Bom dia, Lorena. Bom, quem está grávida, né, precisa de uma atenção ainda maior com qualquer tipo de medicação. Tem algumas medicações que são bastante utilizadas para o tratamento de tendinite que são contraindicadas para pacientes gestantes, tá? Por exemplo, os anti-inflamatórios. A gente sabe que os anti-inflamatórios têm um impacto negativo no bebê, principalmente durante a gestação inteira, mas principalmente são utilizados nos 2 últimos trimestres de gestação. Então, o anti-inflamatório não deve ser utilizado para o paciente gestante e nem qualquer medicação, né, sem indicação médica. Mas assim, mesmo na gestação,
pode procurar um ortopedista? Sem dúvida, tem algumas medicações analgésicas que a gente pode sim utilizar durante a gestação e a gente pode fazer o uso de outros tipos de tratamento, acupuntura, fisioterapia, que também ajudam bastante. Uma pessoa com essa tendinite no caminhar, ela pode cair? Ou seja, a dor é tão forte que pode perder o equilíbrio? Doutor? Sim, sem dúvida. A dor, né, na hora que a gente faz o movimento, pode causar um processo de reação, né, na articulação que faz com que a gente tire o membro do local, né? Entendi. Isso, dependendo de como for, né, se está numa escada ou está numa ladeira, realmente pode provocar queda. Doutor, vamos lá para o Rio de Janeiro, é o Rubens Gomes que está acompanhando. Bom dia, Rubens, Deus te abençoe, meu querido. Estou com uma tendinite no tendão de Aquiles há mais de 3 meses, olha, quase um quadro crônico já. Faço fisioterapia e alongamento, mas não sinto melhora nenhuma. O que posso fazer, doutor? O que faço? É uma tendinite crônica, né? Tem 3 meses já. Quando é que é o limite? Depois de quanto tempo? É muito relativo, a gente considera por volta de 6 semanas, 1 mês e meio. Ok. Mas é relativo. Então, a fisioterapia, se não está resolvendo só com a fisioterapia, a gente pode usar algumas medicações para tentar diminuir o quadro mais agudo ali, né, de dor. Podemos utilizar as infiltrações, como eu falei para o senhor, né? Então, num quadro de falha do tratamento com fisioterapia, a gente pode fazer a infiltração e, na sequência, continuar com a fisioterapia. Porque como a dor melhora, a gente consegue um nível um pouco mais intenso de tratamento fisioterápico. E geralmente melhora o quadro. Eu só, a gente quer cuidar bem de você, de todos, de dentro para fora, de fora para dentro. Hoje o assunto foi tendinite, muita gente sofre com isso, viu? Por isso a gente trouxe o Dr. Daniel aqui com aquelas informações valiosíssimas para cuidar mais e melhor aí, né? Conversamos com o Dr. Daniel Hidalgo, médico ortopedista, ele tem um Instagram, pode segui-lo lá também, tem vídeos, tem informações, posts, enfim, que ajudam aí a cuidar dessas situações quando o assunto é ortopedia. O Instagram é @joelho em foco, joelho em foco. E tem um site também, nossa, que tem de vídeos lá, drdanielhidalgo.com.br. Está na tela aí para você copiar exatamente assim, drdanielhidalgo, Hidalgo com h.com.br. Então vale a pena entrar, acessar e deixar entre os seus favoritos, viu? Doutor Daniel, sempre é um prazer recebê-lo aqui. O senhor já está em carteirinha aqui no programa, viu? É sempre um prazer. Que Deus abençoe, aqui, viu, né? Frei? Agradeço pelo convite mais uma vez. Eu tenho certeza que muita gente vai ligar pedindo a sua volta aqui, viu? Estou à disposição. Que Deus abençoe, doutor.